Desde pequena, eu sempre tive o dom de me apegar fácil demais às pessoas. Sempre que meu coração batia mais forte por alguém, eu me jogava de cabeça. Mas parecia que o universo tinha prazer em me testar, especialmente através da minha própria irmã, a Clara. Ela era linda, carismática e sabia disso. O problema? Ela também sabia exatamente por quem eu estava apaixonada, e isso nunca a impediu de agir. A primeira vez que isso aconteceu, eu tinha apenas 14 anos. Me apaixonei por um garoto novo da escola, o Daniel. Eu mal conseguia falar com ele de tanto nervosismo. Mas um dia, quando finalmente consegui trocar algumas palavras, fui correndo contar para Clara. No dia seguinte, eles estavam de mãos dadas no pátio. E ela teve a coragem de me dizer: "Ué, se você não agiu, eu agi." Aquilo doeu mais do que eu queria admitir. Com o tempo pensei que isso mudaria. Achei que a maturidade traria limites, respeito. Mas não. Clara parecia ter prazer em ficar com os garotos que eu gostava. Ela esperava eu demonstrar interesse, observava e agia. Cada vez que isso acontecia, eu me recolhia mais. Passei a esconder meus sentimentos, meus desejos, meu coração. Mas mesmo em silêncio, ela descobria. A coisa ficou séria quando conheci o Miguel. Ele era diferente. Gentil, atencioso, engraçado sem ser forçado. Cada vez que conversávamos, eu sentia que havia algo ali, algo real. Ele me escutava como ninguém, me fazia sentir vista. E dessa vez eu prometi para mim mesma: eu vou lutar por isso. Mas como lutar, se minha maior rival dormia no quarto ao lado? Antes de continuar, se você já passou por algo parecido ou sente que essa história está te tocando de alguma forma, já deixa o seu like aqui no vídeo e se inscreve no canal. Isso me ajuda muito a continuar trazendo histórias reais, intensas e cheias de emoção. Agora, respira fundo comigo, porque o que vem a seguir não foi nada fácil. Durante meses, Miguel e eu fomos nos aproximando. Conversávamos todos os dias, trocávamos confidências, ríamos até tarde da noite. Eu me sentia viva de novo, com esperança. Pela primeira vez, parecia que minha irmã não tinha percebido nada, e isso me dava uma falsa segurança. Eu achava que estava protegida dessa vez, mas estava enganada. Clara começou a se insinuar aos poucos. Primeiro, elogiava Miguel na minha frente. Depois, arrumava desculpas para estar por perto sempre que ele vinha me visitar. Uma vez, cheguei em casa e os dois estavam sozinhos na sala, rindo de algo que eu não sabia. Meu coração gelou. Não porque eu não confiava nele, mas porque eu conhecia muito bem a minha irmã. Eu tentei ser racional, me convenci de que era paranoia. Que Clara finalmente havia mudado. Que talvez, só talvez, ela estivesse feliz por mim. Mas um instinto dentro de mim gritava. Aquela sensação de que algo estava prestes a desmoronar. E foi exatamente o que aconteceu. Numa noite de sexta-feira, Miguel me chamou para conversar. Ele parecia nervoso, inseguro. Eu, ansiosa, achei que ele fosse me pedir em namoro. Me arrumei toda, coloquei meu vestido favorito. Quando cheguei até ele, ele segurou minhas mãos e disse: "Eu preciso te pedir uma coisa, mas não sei como você vai reagir." Meu coração acelerou, mas não estava preparada para o que ele diria em seguida. "A sua irmã, a Clara, ela me chamou para sair, e eu queria saber se você se importaria." O mundo parou. Eu não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Não era só ele. Era ela. De novo. Como se nada tivesse acontecido antes. Como se o meu sentimento não tivesse valor. Como se eu fosse invisível. Eu fiquei ali parada tentando encontrar alguma palavra que fizesse sentido. Mas tudo o que consegui foi balançar a cabeça em silêncio. Miguel interpretou aquilo como um tudo bem e sorriu, como se tivesse acabado de tirar um peso das costas. Ele nem percebeu que tinha jogado o meu coração no chão. E eu apenas sorri de volta. Falso. Fraco. Destruído. Voltei para casa sem dizer uma palavra. Clara estava no quarto, deitada, ouvindo música. Quando me viu entrar, sorriu com aquele ar de vitória que eu conhecia bem. Eu não aguentei. Perguntei na cara dela: "Por quê? Por que você faz isso comigo sempre?" Ela deu de ombros. "Você nunca assume ninguém. Eles sempre acabam olhando para mim. A culpa não é minha." Aquele foi o momento em que algo dentro de mim mudou. Não era mais tristeza. Era cansaço. Era raiva. Eu passei anos tentando entender, tentando perdoar, tentando ser a irmã que ela nunca foi para mim. Mas ali, naquele instante, eu soube que não dava mais para continuar sendo a boba da história.
Nos dias seguintes, fingi estar bem. Clara saiu com Miguel 2 vezes, depois 3, até que começaram a andar de mãos dadas, postando fotos juntos, se exibindo. Cada imagem era uma facada. Mas eu não derrubei uma lágrima. Não na frente deles. Porque enquanto eles celebravam, eu preparava algo que jamais esqueceriam. E antes de continuar, já aproveita para deixar o like no vídeo e se inscrever aqui no canal, se ainda não fez isso. Essa história tá só começando e vai virar do avesso. Você não vai querer perder o que vem por aí. Comecei a observar cada passo, cada movimento. Clara nunca foi boa em guardar segredos e Miguel era ainda mais transparente. Descobri que ele gostava de se sentir desejado, admirado. Era vaidoso ao extremo. Bastava um elogio bem colocado e ele se derretia. E foi por aí que comecei. Uma tarde, esbarrei propositalmente com ele num café perto da faculdade. Sozinha. Sorridente. Usei o mesmo perfume que ele elogiava antes. Falei com carinho, com doçura, como se nada tivesse acontecido. Miguel me olhou confuso, mas claramente animado com minha atenção. Perguntou se a gente podia conversar mais vezes como antes. E eu disse que sim, com a condição de que Clara nunca soubesse. Nos dias seguintes, nossos encontros secretos se tornaram frequentes. Um café aqui, uma conversa ali. Miguel começou a me mandar mensagens tarde da noite, dizendo que sentia falta da nossa conexão, que com Clara era diferente, que comigo ele podia ser ele mesmo. Eu respondia tudo com cuidado, como quem segura uma armadilha aberta, esperando o momento certo de fechar. Clara, como sempre, confiava na própria beleza. Achava que Miguel estava aos seus pés. Mal sabia ela que ele já tinha cruzado a linha mais uma vez, que estava flertando comigo mesmo estando com ela. Mas eu não me sentia feliz, ainda doía, porque no fundo eu não queria Miguel. Eu queria justiça. Queria que minha irmã sentisse um pouco do que eu senti por anos. Foi então que eu preparei o cenário perfeito. Uma noite convidei Miguel para ir até minha casa, dizendo que Clara não estaria. Mas ela estava. E assistiu de camarote quando ele tentou me beijar no sofá da sala, sem imaginar que ela estava filmando tudo, escondida atrás da porta. Foi a primeira vez que vi Clara sem palavras. E eu apenas sorri. Clara saiu do esconderijo como um furacão. Gritou, chorou, jogou o celular em cima da mesa. Miguel congelou. Tentou explicar, tentou me culpar. Disse que eu o provoquei, que ele estava confuso. Mas ninguém ali queria ouvir desculpas. Eu apenas disse, agora você sabe como é. Só que no meu caso eu estava sozinha. E subi pro meu quarto deixando os dois na sala em silêncio. Depois disso, Clara passou o dia sem olhar na minha cara. Pela primeira vez, ela experimentou o gosto amargo da traição. E o pior, não foi de uma desconhecida, foi de mim. A irmã que ela sempre ignorou, usou e descartou. Aquela que ela nunca imaginou que reagiria. E eu, sinceramente, não me arrependi. Não depois de tudo. Miguel tentou me procurar várias vezes. Dizia que se sentia perdido, que tinha cometido um erro, que queria tentar de novo comigo. Eu li cada mensagem com calma. Algumas me fizeram rir, outras me deixaram com pena. Mas respondi apenas uma vez com 3 palavras: agora é tarde. Eu segui minha vida. Cortei o contato com os dois. Me afastei. Comecei a me cuidar, a me valorizar, a investir em mim. Pela primeira vez eu não estava tentando agradar ninguém. Não estava tentando provar nada. Eu estava simplesmente sendo eu. E isso foi libertador. E se você está aqui até agora acompanhando essa história, se já passou por algo parecido, ou conhece alguém que viveu algo assim, aproveita para deixar o like e se inscrever no canal. Seu apoio é o que mantém esse espaço vivo. E segura aí porque ainda tem mais verdades vindo. Os meses passaram. A raiva foi dando lugar a algo mais profundo, uma compreensão dolorosa. Eu percebi que o problema nunca foi só Clara, nem Miguel. O verdadeiro erro foi meu por aceitar migalhas, por achar que precisava competir com alguém que deveria me apoiar. Levei muito tempo para entender que o amor próprio não nasce do outro, ele nasce da gente. Clara continuou na mesma casa. O silêncio entre nós era pesado. Nos esbarrávamos pelos corredores, mas não trocávamos uma palavra. Eu percebia que ela me observava às vezes, como se tentasse entender quem eu tinha me tornado. Talvez pela primeira vez ela me via como alguém real, alguém que tinha voz, força e limites.
Um dia, encontrei uma antiga agenda minha, cheia de anotações sobre os garotos que eu gostava, os planos que fazia com eles, e percebi que durante anos, meu mundo girou em torno de pessoas que nunca giraram em torno de mim. Eu era figurante nas minhas próprias histórias, e isso precisava mudar. Então, eu decidi escrever tudo, transformar minha dor em palavras. Cada detalhe, cada lágrima, cada decepção virou parte dessa narrativa que hoje você está ouvindo. Porque às vezes a vingança mais poderosa é contar a verdade com coragem. Mostrar que você sobreviveu, que você venceu, que ninguém conseguiu te apagar. E antes de ir para a última parte dessa história, eu te peço mais uma vez, curte esse vídeo, comenta aqui embaixo se você já passou por algo parecido, e se inscreve no canal. Eu prometo continuar trazendo histórias reais e intensas e que fazem a gente refletir. Depois que postei a primeira parte da minha história de forma anônima em um fórum online, a repercussão foi inesperada. Centenas de comentários. Gente dizendo que já viveu o mesmo, que também teve uma irmã que competia por tudo, até pelo amor. Foi aí que percebi, eu não era um caso isolado. Eu fazia parte de uma dor coletiva. Clara, ao descobrir que o relato era sobre nós, me procurou no meu quarto. Pela primeira vez em anos, ela não tinha aquela postura arrogante. Parecia menor. Falou baixo, perguntou se eu tinha mesmo precisado expor tudo aquilo. E eu só respondi, foi a única forma de curar o que você destruiu em mim por tanto tempo. Ela chorou. Disse que se sentia arrependida. Que não sabia o quanto estava me machucando. Talvez fosse verdade. Talvez só estivesse tentando salvar a própria imagem. Mas, sinceramente, não importava mais. Porque agora eu tinha algo que ela nunca conseguiu tirar de mim, a minha voz. Miguel desapareceu da nossa vida como um vento fraco. Não deixou marcas, não deixou saudade. Ele foi só mais um episódio triste dentro de uma história maior. A verdadeira ferida não era ele. Era a competição forçada entre irmãs, alimentada pelo silêncio. E agora, esse silêncio estava rompido. Pela primeira vez, me senti livre. Clara começou a me olhar com respeito. E eu comecei a me olhar com amor. E mesmo que a nossa relação nunca mais fosse a mesma, eu estava em paz com isso. Porque não era sobre ela me amar. Era sobre eu finalmente me amar. Depois de tudo, eu decidi me afastar por um tempo. Fui morar com uma amiga em outra cidade, longe da bagunça emocional da minha casa. Usei esse período para me reconectar comigo mesma, para lembrar quem eu era antes de tentar me encaixar nos amores alheios. Foi transformador. Comecei a estudar algo que sempre amei, mas nunca tive coragem de seguir: psicologia. Queria entender como a gente se deixa enganar tanto tempo, como permitimos que a dor vire rotina. Cada aula era um espelho, e aos poucos eu fui me reconstruindo. Clara me mandava mensagens às vezes, nada demais, apenas tentando manter um contato educado. E eu respondia com distância, sem raiva, sem mágoa, mas também sem intimidade. Porque tem laços que depois de partidos até se remendam, mas nunca mais voltam a ser os mesmos. Uma noite recebi uma mensagem anônima. Era um print. Miguel estava namorando uma antiga colega nossa. E o detalhe? Ela também era irmã de alguém que ele já havia machucado. Era como se ele tivesse um ciclo de repetição. E foi nesse momento que percebi o quanto eu tinha crescido por não estar mais naquele lugar. Respirei fundo. Apaguei a mensagem. Sorri. Porque no fundo, o melhor tipo de vingança é mostrar que você superou tudo sem se tornar igual. Que você escolheu evoluir em vez de se afundar. E que mesmo quando tentaram te diminuir, você escolheu crescer. Hoje, quando olho para trás, não sinto mais dor. Sinto aprendizado. Sinto força. Aquela menina que chorava sozinha no quarto, que observava a irmã levando tudo que ela amava, não existe mais. No lugar dela, existe uma mulher consciente, inteira e pronta para não aceitar menos do que merece. Clara seguiu o caminho dela. Nunca mais voltamos a ser íntimas, mas nos respeitamos. E às vezes respeito é mais valioso que amor forçado. Miguel? Bem, ele é só uma lembrança que ficou no passado, junto com todas as ilusões que eu carregava sobre o que era amar alguém. Meu foco agora é outro. Em mim, no meu crescimento, na minha história, na minha paz. Não preciso mais competir com ninguém. Não preciso mais provar nada. Eu apenas existo, e isso já é o suficiente. E se você ouviu até aqui, é porque algo dentro dessa história ecoou dentro de você.
Talvez você também tenha sido deixada de lado. Talvez também tenha confiado em quem não devia. Mas a verdade é que você pode mudar isso. Você pode se levantar, se curar e recomeçar, mesmo que ninguém te peça desculpas. Então, para fechar, eu só peço mais uma vez: se essa história te tocou, deixa seu like, se inscreve no canal e compartilha com alguém que precisa ouvir isso. Porque às vezes tudo o que a gente precisa é saber que não está sozinha. Obrigada por ouvir até o fim.